Opa, fala galera, belezinha? Tudo jóia? Eu tô aqui para mais uma aula. Pois é, terminamos aquela nossa aula sobre formação de relevo, tipos de relevo, e agora vamos iniciar um capítulo novo, falando de formação dos solos e seguindo pela hidrografia, né? A hidrografia tanto do mundo quanto do Brasil. E hoje, esse vídeo de hoje é falando sobre os solos, pessoal. A ideia não é assim deixar uma aula muito complexa, mas pelo menos para você não ficar 100% ignorante no sentido de não saber, não é verdade? Então vamos tentar falar um pouco sobre a formação dos solos, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Os solos são a camada mais superficiais da crosta. Eles são compostos por materiais orgânicos e também por materiais inorgânicos. Eles são formados pela desintegração das rochas. Nós vimos lá que o processo de intemperismo é o responsável, não é, pela formação dos solos diretamente, quando a rocha vai se desagregando, acaba formando os solos, né? E dá origem também aos componentes minerais. Isso facilita a penetração dos gases, a penetração das águas, e tudo isso influencia diretamente na formação do solo e também na fertilidade. Então a gente precisa observar que existem muitas formas de composição do solo, não é verdade? Bom, pessoal, esse processo de formação ele ocorre com a com a composição de um ambiente propício ao desenvolvimento de micro-organismos, ou seja, quanto mais próximo da superfície, maior é a biota, maior são os micro e macronutrientes, maior é a quantidade de micro-organismos que podem ser encontrados. Isso faz com que a fertilidade, né, seja maior ou menor. Então a fertilidade ela tem uma relação direta com a quantidade de matéria orgânica, como vocês podem estar vendo na imagem aí, tá bom? Então, olha só, é muito importante a gente lembrar que a água corrente, a variação de temperatura, a topografia, o relevo, a declividade do relevo, se é mais ou menos declive, né? Se é mais ou menos plano, a vegetação presente, os animais também, né? O tipo da rocha matriz, se é magmática, se é sedimentar, se é metamórfica, tudo isso é determinante para o tipo do solo e também para a fertilidade do solo. Vamos ver um pouquinho sobre a classificação dos solos. A classificação dos solos é feita com base em várias análises. Análises morfológicas, químicas, mineralógicas e física dos perfis. Aquele perfil, né, horizonte A, B, C do solo. No Brasil, a empresa que faz isso é a Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. E cabe aqui um comentário, tá? É a empresa brasileira que mais tem investimentos nas áreas de pesquisa, com mais de 70% dos seus funcionários, dos seus integrantes, né, com um curso de mestrado ou doutorado. Então é a empresa brasileira que mais recebe incentivos do governo federal, né, para fazer pesquisas. Pessoal, existe uma diversidade global muito grande de solos. E é claro que a gente precisa entender a combinação dos agentes, tanto exógenos, ou seja, daqueles externos, né? Chuva, vento, matéria orgânica, e endógenos, o tipo de rocha e a sua decomposição. A ciência que estuda os solos e a composição dos solos é a pedologia. Ok, então vamos agora para a classificação dos solos. A gente não vai estudar todas as características, os níveis categóricos, né? Ordem, subordem, grupo, não. A gente vai fazer uma breve análise, tudo bem? Olha só, pessoal, quanto à formação, os solos são classificados como zonais, interzonais e azonais. Vamos ver os solos zonais. Os solos zonais, pessoal, são aqueles que, em geral, né, são formados e apresentam os horizontes A, B e C muito bem desenvolvidos e caracterizados. Esse tipo de solo tem como elemento principal o clima, né? Se chove bastante, se não chove, enfim, né? O principal exemplo é os latossolos, na região de clima equatorial ou tropical úmido, o argissolo vermelho amarelo, das regiões de clima temperado, o chernossolo, né,
de clima temperado subúmido. Pode ver que a coloração é bem diferente entre eles. E o neossolo quartzênico, né, da região de clima árido ou semiárido, tá? Pessoal, vamos ver agora os interzonais. Nessa região, pessoal, nesse tipo de solo, né, ele sofre uma influência do relevo ou da rocha de origem, da rocha matriz. E as principais características são o hidromórfico, de regiões muito alagadas, o salino ou alomórfico, de locais áridos e semiáridos, e o solo de massapê, de topografia plana e argilosa, e tem como característica a rocha matriz ou a rocha de decomposição, geralmente magmática. Os azonais geralmente são recentes e com reduzido desenvolvimento dos horizontes. São aquele tipo de solo que não tem um desenvolvimento muito grande, né? Está muito próximo da rocha matriz. Um exemplo é o neossolo litólico, o neossolo regolítico e o neossolo flúvico ou cambissolo. Vocês podem estar observando, pessoal, que tem muitos regolitos, muitas pedras, né, no meio da decomposição dos solos. E a origem, pessoal? Quanto à origem, os solos podem ser eluviais, né, formado pela desagregação ou decomposição das rochas locais. E como exemplo nós temos o solo de massapê ou a terra roxa, tá? Os aluviais, que é formado pelo acúmulo de matéria transportada por água ou pelo vento. E um exemplo, pessoal, é o solo de várzea ou solos de loess, muito comum na China. O solo de loess que é bastante fértil, né? Considerado bastante fértil. Sob a cor, pessoal. Sob a cor, eles podem ser escuros ou orgânicos, com grande presença de matéria orgânica e muito bom para a agricultura. É aquela terra preta de jardim. Avermelhados ou amarelados com forte presença de óxido de ferro, tá? É muito bom para a agricultura, contudo, dependendo da cultura, é necessário a prática de calagem, né, de um material para corrigir a acidez do solo. O óxido de ferro ele é bastante ácido, né? E os solos claros geralmente são bastante arenosos e têm fraca presença de matéria orgânica. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os horizontes do solo. Desculpa. Nós temos vários horizontes, como vocês podem ver no esquema da imagem. O primeiro é o horizonte O, aquele bem superficial, geralmente 10 ou 15 centímetros da superfície e que tem grande quantidade de matéria orgânica. O horizonte do tipo A, ele é superficial também, varia de 20 a 60 centímetros, normalmente, né? E tem uma presença de restos orgânicos também bastante grande, só que bem menos do que o horizonte O. O horizonte B varia ali de 50 a 60 centímetros até uns 2 metros, dependendo da profundidade do solo. Essa região, pessoal, é muito utilizado como um diagnóstico para a classificação dos solos, porque essa região foi muito pouco alterada pelos seres humanos. Então, geralmente é utilizado mais o horizonte O e o horizonte A para as práticas agrícolas. O horizonte C ele é mais fragmentado, cheio de regolito, é onde está tendo a decomposição da rocha matriz, aquela que é inalterada. Nesse esquema aqui, pessoal, vocês conseguem ver bem, né, os horizontes do solo e tem aí um esqueminha, na verdade, com uma forma de vocês entenderem bem todos os horizontes, né? Uma coisa que é importante a gente destacar, que quanto maior for a profundidade do solo, maior será a capacidade da fixação vegetal. As raízes elas terão uma liberdade maior de poder aprofundar e se espalhar no solo e também para poder ter acesso aos nutrientes e aos minerais, não é verdade? Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os problemas do solo. E isso é fato, né? Sempre vai ter problema relacionado ao solo. Esses problemas podem ser de ordem natural? Podem. Porém, a ação antrópica faz com que o solo desgaste mais rapidamente e tenha mais problemas, ou seja, tenha mais alteração aos seus horizontes, né? Se o homem retira a camada vegetal, ele deixa o solo muito exposto. Isso pode causar problemas como a lixiviação,
né, que é caracterizado pela perca de nutrientes. O homem retirou a vegetação, né, vem a chuva, ela começa a escorrer e todos os nutrientes vão junto. Né? E quando isso ocorre, pessoal, a lixiviação, vem todos os macro e micronutrientes vai escorrendo junto com a água. O que fica no lugar? Só ferro e alumínio, ou seja, uma carapaça ferruginosa ou uma laterita. Esse fenômeno é chamado de laterização ou formação de canga. Esse processo impede o crescimento das raízes, fica muito cheio de pedra e um material bastante difícil de nascer, de práticas agrícolas em geral. Né? Tem o processo também da salinização, que é um processo derivado da deposição de sais sobre o solo. É muito comum em regiões áridas e semiáridas, né? Como reflexo da intensa irrigação. Vai jogando muita água em solo muito quente, né? As próprias plantas, o resto das plantas, deixa partículas de sal, e isso faz com que o solo vai ficando salino. Isso empobrece o solo quimicamente, impossibilitando qualquer prática agrícola. Você pode usar corretivos, é claro, né, para poder retirar todo o excesso de óxido de ferro e de alumínio, né, corrigir a acidez, pode acrescentar adubos, mas ainda assim dificulta bastante a prática agrícola. Gente, há vários fatores humanos que são responsáveis por essas alterações dos solos. Eu coloquei alguns aqui. O desmatamento é o principal deles, a intensa mecanização, as monoculturas, principalmente aquelas de exportação, como soja, milho, algodão e assim por diante, né? A mineração, e a mineração ainda tem um agravante, tem muita gente que utiliza o mercúrio, que é um material pesado, que além de empobrecer o solo, contamina. A pecuária, vai compactando o solo. A deposição de minerais pesados, as queimadas e a deposição de lixo, né? Tem a questão do churume, do necrochurume, que também vai contaminando o solo, né? Pois é, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido, né? Foi uma simples explicação de slides que nós trabalhamos em sala de aula. É isso aí. Deixa nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem aí, tá bom? Beleza, gente? Fique com Deus e até a próxima. Valeu!